Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos com esse vídeo, mais uma vez estudando as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 a 2023 e vamos recordar qual é o objetivo geral dessas diretrizes, que diz o seguinte: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Estamos no capítulo 3º, que é o capítulo central desse documento, e digamos que o mais importante, e através do qual essas diretrizes traz a sua nova contribuição para a evangelização da igreja no Brasil, né? O capítulo 3º chama a Igreja nas Casas. E, como vimos nos vídeos anteriores, como proposta de evangelização, dessa vez as diretrizes até o ano de 2023, ela fala diretriz do modo como se deve ver a igreja, essa proposta de ver a igreja na casa, como eram os nossos irmãos cristãos lá do início da nossa igreja, uma igreja bastante familiar. Família essa que está fundamentada em 4 pilares, não é? Nós já vimos os 2 primeiros pilares, que foi o pilar da palavra, né? Depois nós vimos o pilar do pão, que diz respeito à questão da liturgia, da espiritualidade. O pilar da palavra diz respeito à iniciação à vida cristã, à animação bíblica da vida cristã e também da pastoral da igreja. E nós agora vamos começar a ver o pilar da caridade, é o 3º pilar, ou a 3ª coluna, sobre a qual a casa, igreja, a família cristã deve estar construída. O pilar da caridade diz respeito a nós cristãos procurarmos com que as pessoas tenham vida, mas vida em plenitude, né? E como texto bíblico motivador desse 3º pilar, o documento traz Atos 2,42, um trecho desse versículo. E eles eram perseverantes na comunhão fraterna, que é um dos retratos belos da comunidade católica no início da nossa igreja. Então, o número 102 desse documento nos incita a reaprendermos a ver a realidade com o olhar de Deus, não com o olhar puramente humano, que é marcado pelo pecado, mas porque ele é um olhar que consegue dar um sobressalto além deste mundo e de cima, embora estejamos inseridos no mundo, mas espiritualmente, pela fé, saber olhar essa realidade, né? E o documento nos lembra que, de fato, a espiritualidade cristã ela está centrada na sua capacidade de amar a Deus, mas também amar o próximo, porque não se pode amar a Deus sem também amar o irmão, né? E diante disso, nós só podemos ter uma espiritualidade verdadeiramente autêntica e um olhar que seja purificado para poder olhar as dores do mundo se nós formos homens e mulheres de oração. Porque somente uma oração verdadeira, que transforma o coração, que transforma a vida, ela pode ser motor de uma vida autenticamente cristã, não é? De modo que, junto com a oração, necessariamente vai acompanhada a caridade, que não é sentir pena das pessoas, simplesmente, mas é você se compadecer, você ter compaixão dela e, de certa forma, até ter a capacidade de sentir em sua vida o sofrimento do outro, né? De modo que oração e caridade estão sempre acompanhadas, se de fato se está vivendo uma vida autenticamente cristã. De modo que
é preciso educar o olhar através de uma vida de oração e de uma vida de prática de caridade para perceber a beleza daquilo que é pequeno, a beleza daquilo que é simples, né? E educar também o nosso olhar para ver as necessidades do outro. Educar o olhar para enxergar não somente a maldade, as desgraças do mundo, que nós sabemos que existem, mas educar o olhar para ver a beleza das coisas simples, das coisas pequenas, mas também educar o olhar, como disse anteriormente, para ver a necessidade do próximo, né? De modo que, nessa parte, o documento nos ensina a compadecer-se com o outro, que significa sentir também a dor do outro em nós, e nesse compadecimento, ajudar o outro a superar a sua dor através do amor de Deus, né? Porque o amor de Deus é capaz de nos ajudar a superar toda e qualquer situação difícil. No número seguinte, a partir desse chamado de reaprendermos a olhar o mundo com o olhar de Deus, que enxerga a beleza do mundo, porque saiu de suas mãos, mas enxerga também a dor de seus filhos, o documento nos lembra que esse foi o olhar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e é nosso irmão pelo batismo, porque fomos adotados pelo Pai também como seus filhos e filhas. Esse é o olhar do nosso irmão Jesus. Esse é o olhar do nosso Deus Jesus, né? Jesus, inclusive nós rezamos na oração eucarística 6D, cujo título é Jesus que passa fazendo bem, nós rezamos na missa assim: Jesus sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Por isso a Igreja, diz o documento, também suplica, né? Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos no serviço, lealmente no serviço a eles. Esse foi o olhar de Jesus. E o documento lembra, então deve ser também o nosso olhar. Mas não só isso. No número seguinte, 104, o documento nos recorda, ou a Igreja nos recorda, sobre o coração de Jesus. Porque o olhar de Jesus era esse, o seu coração também era assim. Então, o documento nos convida a olhar também, claro, para as questões sociais, as questões da defesa da vida, os desafios ecológicos, porque no mundo atual, urbano e globalizado, esses são desafios verdadeiros, onde nós, iluminados pelo Santo Evangelho, iluminados por um desejo de fazer Jesus conhecido, nós vamos, na busca da santidade de vida, procurar colocar essa santidade de vida na prática, que é ajudar o mundo que se encontra doente, o mundo que se encontra sem rumo. E qual deve ser a postura, então, de um homem que busca a santidade diante desses desafios da vida? Não é fugir do mundo, mas é entrar, colocar-se como servo do mundo para ajudar a curar suas feridas, entrar em diálogo, o respeito à dignidade da pessoa humana, defender aqueles que são os mais pobres, aqueles que não têm quem os defenda, ter compaixão, buscar a justiça, buscar o bem comum, cuidar do meio ambiente, porque tudo isso é pedido por nós por Deus. Aí lembra o Papa Francisco, isso é santidade. Santidade é rezar e essa oração fazer com que hajamos com caridade no nosso dia a dia. Lembra ainda, no número 105, que a Igreja sempre propagou o Evangelho da Paz, né? E o Evangelho da Paz significa a gente não ignorar que existem, sim, situações explícitas de violência e, ao mesmo tempo, existem situações institucionais de violência. Quantos de nós conhecemos pessoas, por exemplo, que estão precisando ser bem atendidos pelas várias esferas governamentais, INSS, saúde pública, e que muitas vezes são maltratados por maus funcionários públicos? Existem excelentes funcionários públicos que tratam as pessoas com carinho. Mas existe essa violência institucional também, que às vezes não chega ajuda àqueles que verdadeiramente precisam. E quando chegam, às vezes não chega uma ajuda com qualidade, né?
Então é preciso lutar para que o evangelho da paz entre em todos esses lugares. Além disso, a igreja também precisa ser sensível à evangelização do mundo urbano na questão do trabalho e ser solidária com aqueles que sofrem as consequências do desemprego, mas não só do desemprego, sofrem também as consequências, diz o documento, de um trabalho precário, né, que não paga bem, trabalho que não dignifica a pessoa humana, né? E isso a igreja pede que os cristãos, então, eles se reúnam para poder ajudar, como muitas coisas já fazem, né? A nossa igreja católica já pratica. E, igualmente, para que se viva essa caridade, esse pilar da caridade nesse mundo urbano, o empenho dos cristãos católicos na ação política, né? Na verdadeira política, porque a boa política é aquela que deve promover a paz e aquela que deve promover os direitos humanos fundamentais. Não é a politicagem, é aí que é o problema. Alguns cristãos entram na política e acabam se perdendo e partilham da politicagem. Mas é a verdadeira política, aqueles que se sentem vocacionados para fazer da política, que é a procura do bem comum, um lugar onde se pode fazer um mundo mais justo, um mundo mais humano e um mundo onde todos possam conviver em paz e em harmonia. Então, peçamos que esse documento nos inspire a vocês, fiéis leigos e leigas, para que assumam com amor e caridade o papel de ajudar, né, ser instrumentos do Espírito na transformação do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem na paz de Deus.